Empreendedores Compulsivos na sua primeira temporada, que se chama Muito Prazer, Somos os Compulsivos. Eu sou Alessandro Saad, fundador da iniciativa Empreendedores Compulsivos, e na minha frente o nosso CEO Luiz Felipe Pátio. Olá, seja muito bem-vindo. E entre nós dois, do outro lado da mesa, na ponta da mesa redonda... Tá quente a mesa hoje. Juliano Alves, antropólogo, administrador de empresas... Uia. Empreendedor, sócio fundador da Rádio Geek e da Geek Conteúdo e membro dos Compulsivos. Bem-vindo, Juliano. Obrigado, gente. Tipo assim, é o dono da casa. Não sei se vocês assistiram Ratatouille, aquela cena que ele fala assim, nossa, eu estou na frente de quem fez a comida e do dono do restaurante. Mais ou menos por aí. Juliano, a gente, nesse podcast, a gente gostaria de conversar um pouquinho com os compulsivos e que cada um pudesse contar um pouco da sua história, como você chegou até aqui e tal. Então não tem como perguntar outra coisa a não ser, como assim antropologia? Eu sempre trabalhei com a área de vendas, né? Especificamente a área de vendas de software, que era uma área que estava em ascensão. Lá para os idos, quando Bill Gates falou, né, que a grande inovação vinha na área de software, eu estava trabalhando com essa área de software. Você só está se afastando da antropologia. Exato, mas eu queria entender por que as pessoas compravam tecnologia. E para tentar entender, eu fui estudar. E eu comecei a notar que a antropologia tinha muitas áreas de pesquisa, não só voltadas para a área de etnias, na área de estudos do passado, mas também comportamentos do futuro. Né? Tanto é que, para quem não sabe, a Intel contrata muitos antropólogos na área de pesquisa e projetos deles. Né? Então, por causa disso, eu fui fazer antropologia para poder entender um pouco por que as pessoas consumiam tecnologia. Minha linha de pesquisa foi a influência da tecnologia no ser humano. E a partir disso, eu melhorei um pouco mais o meu entendimento para continuar trabalhando com a parte de vendas em software. Boa. E aí, por causa disso, eu abri minha primeira empresa na área de jogos de computador, que é software, e fui trabalhar com essa área ao longo de quase 15 anos, antes de vir aqui para São Paulo. Isso foi onde? Londrina, no Paraná, onde eu comecei a minha carreira. Você nasceu lá? Não, na verdade eu nasci no interior do Paraná, Tá bem bom. do norte do Paraná. Tá. Dá pra notar pelo meu sotaque. Claro. Né? E lá eu comecei com a ideia de trabalhar com tecnologia desde cedo, porque eu sempre gostei de jogos de computador. Tá. Aí fui trabalhar com software, mudei pra Londrina e aí como começou essa bagunça. Beleza. Bom, fiz a minha empresa, pum. E aí você veio pra São Paulo. Aí De Londrina para São Paulo tem um crescimento aí de oportunidades, de outras marcas. Como é que foi isso? eu trabalhava com a área. Eu fundei uma empresa em 2000 chamada Oniria, que era a quinta empresa na área de produção de jogos de computador do Paraná. Em 2004 eu fundei a Abra Games, Associação Nacional dos Produtores de Jogos Nacional, junto com outras empresas ao longo do Brasil. E eu comecei a fazer muitos serviços e muitos jobs em São Paulo e no Rio. Tá. Né? Porque da área de jogos de computador a gente migrou para a área de treinamento, usando tecnologia de jogos de computador. Tá bom. Então a gente começou a atuar com simuladores. Perfeito. Então, basicamente, Petrobras, Vale, entre outras grandes empresas, New Holland, que é aqui de Campinas, a gente atendia e eu vinha para cá direto. Tá bom. E toda vez que eu vinha para cá, eu falava, gente, tem muita oportunidade em São Paulo. Tem muita coisa para fazer em São Paulo. E eu voltava para Londrina e todo o serviço nosso tava em São Paulo, no Rio de Janeiro. Não tava lá. E daí eu falei, preciso mudar para cá. Né? E aí A milhagem tava boa nessa época, né? Tava muito boa. E na realidade, esse bate e volta como estudante e como inicial de empreendedor não era por voo, era por ônibus. Então era quilometragem. Quilometragem. Então, fiz muito disso ao longo do tempo. Comecei a ver que existia uma oportunidade muito grande em trabalhar com essa área em São Paulo de tecnologia. E por causa disso, eu comecei a trabalhar com as empresas aqui, mostrando o case da Oniria. Uma das empresas que ficou interessada e que a gente estava trabalhando usando a tecnologia era a Intel. E aí a Intel começou a conversar com a gente, eu comecei a participar de alguns cases da Intel, apresentei alguns cases da Intel e a Intel me chamou para ser gerente de marketing aqui. A oportunidade resolvia uma série de questões financeiras para mudar para cá, porque mudar para cá com família, vender apartamento é uma atividade hercúlea. Consegui fazer esse processo nessa vinda pra cá e fiquei 4 anos e meio. Vendi minha empresa no meio do caminho, mas nesses fiquei 4 anos e meio dentro da Intel atuando como gerente de marketing na área de software, atuando junto com outros empreendedores e vendo o mercado aqui. Rapaz, que história.
E como é que surgiu a história agora? Você está falando de software, treinamento, simulação e tal. Você está longe da rádio, você está longe disso aqui. Como é que você dá essa guinada? Todo mundo pergunta sobre isso quando eu falo assim, Juliano, você trabalha com tecnologia e antropologia? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, tudo. Tudo. Não porque falei que tecnologia... não tem a ver. Como é que você virou? Então, porque tecnologia tem a ver com pessoas. Jogos de computador tem a ver com pessoas. Simuladores tem a ver com pessoas e comunicação tem a ver com pessoas. Então eu sempre atuei com pessoas. O meu Triângulo das Bermudas, eu falo, porque eu também, em paralelo à área de empreendedor e paralelo à área de empresário, eu era professor, também acadêmico. Mais um com bichinho na veia. Empreendedores compulsivos tem a ver com isso, Sim. né? Então, eu acabava sempre, o meu Triângulo das Bermudas era oportunidade, negócios, gestão de projetos e pessoas. Tá. E nesse triângulo, eu sempre via uma oportunidade muito grande de trabalhar. Dentro da Intel, óbvio, apesar de eu ter vendido a minha empresa de jogos, eu continuava me relacionando com empreendedores de tecnologia e eu tinha muita vontade de voltar para isso. Tá. Só que eu queria ser diferente, eu não queria só abrir uma empresa de software, eu queria abrir uma empresa que pudesse atender as demandas atuais do mercado. Que na época eu estava vendo que tinha uma demanda muito grande no marketing digital. Entendi. E marketing digital, a base do marketing digital hoje, e o grande diferencial do marketing digital não é só produzir para uma rede social, é produzir conteúdo. Claro. Então, conteúdo era o cerne, do mesmo jeito que na época que eu comecei a pensar com jogos de computador também era. Então eu fui para a área de conteúdo. Então a ideia de criar um canal digital como a Rádio Geek e depois de criar a Geek Conteúdo como produtora digital é justamente por isso. Então vamos nessa linha, vamos pegar a timeline, né? Assim, putz, comecei mexendo com jogos, aí fui para multinacional, vim para São Paulo, beleza. Quando a gente está falando de jogos ou de simuladores e tal, é um negócio mais fechado. Quando você está falando de conteúdo, é um negócio mais aberto, né? Para conteúdo, você pode ter N linhas de conteúdo, você pode ter vários programas na rádio, você pode ter conteudistas próprios, conteudistas parceiros. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que esses dois mundos e como é que esse mundo novo no qual você está atuando, você vê o futuro dele. Tá, uma coisa que é importante a gente pensar na parte de produção de conteúdo, como você mesmo comentou, a gente precisa ter um foco, né? Então, o foco da Rádio Geek, quando ela foi fundada, foi economia criativa. Tá bom. Né? E por que economia criativa? Porque era a área em qual eu trabalhava e que eu notava que existia uma demanda muito grande. O produtor de jogos de computador, ele sabe fazer jogo de computador. Beleza. Ele não sabe se vender. Claro. Ele não sabe produzir comunicação. Perfeito. Ele não sabe se colocar no mercado. Já que o produtor de jogos de computador tem esse problema, o produtor de software também tem esse mesmo problema. Okay. O produtor de música também tem esse mesmo problema, o escritor tem esse mesmo problema, o produtor... E aí você começa a olhar que, na realidade, todo mundo, dentro do seu nicho específico, tem problemas de comunicação. Por quê? Porque você tem duas mídias específicas. A mídia tradicional, ao qual você segue uma cartilha específica das rádios e das TVs, ou a mídia digital, ao qual você tem que produzir algum conteúdo específico para lá. Tá. E o problema é que produzir para mídia digital não é fácil, não é simplesmente pegar um celular e gravar. A gente tem que ter todo um direcionamento. Perfeito. Então, eu fui notar essa diferença e esse distanciamento quando eu fui trabalhar com a Rádio Geek. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de produção audiovisual e de produção de conteúdo para as empresas, aí eu entro no mercado B2B que a Geek Conteúdo atende. Entendeu? Então, a Rádio Geek, ela surgiu para poder atender esses produtores de conteúdo e atuar juntamente com as empresas na forma de venda de publicidade ou conteúdo pago. E a Geek Conteúdo entra no sentido de atuar junto com as empresas para produzir o conteúdo direcionado para elas. Vocês estão ouvindo a gente, ou vocês estão vendo a gente aqui, vocês estão vendo um pedacinho do que é a Geek, né? Que é um dos estúdios da Geek. Mas se você tiver a oportunidade de conhecer o espaço, aqui você tem estúdio de rádio, você tem estúdio de vídeo, você tem um coworking, então tudo que você está falando orbita aqui dentro. Só que quando você está fazendo isso, você está levando para fora. Então, a gente se conheceu com branded content. A gente conheceu produzindo conteúdo para determinadas marcas. Depois a gente foi fazer feira juntos e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como é que a rádio começou a ocupar o espaço dela em feiras e eventos para
marcas que querem se comunicar com esse público que vocês atraem? Quando você pensa no público geek, é uma boa discussão, porque o pessoal fala assim, Juliano, o geek é o nerd? Aliás, era uma boa pergunta, que eu acho que muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, não sabe o que é geek. Qual que é a definição do geek? Eu gosto de usar 2 exemplos icônicos para diferenciar isso, que é o seguinte, o nerd é o Bill Gates. Ok. É o cara focado, programando, que gosta de um determinado assunto, mas ele é muito direcionado especificamente no outro assunto. O geek já é o Steve Jobs. Okay. Já é um cara que não precisa atuar com programação, mas ele coordena programadores e que ele cria tendência. A diferença básica do geek, o geek é aquela pessoa que é apaixonada por alguma coisa. Tão apaixonada por alguma coisa que ele produz conteúdo para ensinar outras pessoas sobre aquela paixão dele. Você se considera um geek? Eu me considero um geek e um nerd também. Que é coisa das antigas, né? A gente acaba não escapando muito disso. Mas, por exemplo, eu comecei como um nerd que era apaixonado por jogo de computador e me tornei um geek quando eu comecei a produzir jogos de computador. E eu fui aprender a diferença disso. Quem consome jogos de computadores e quem produz jogos de computador é completamente diferente uma coisa da outra. Perfeito. A mesma coisa, quem gosta de assistir uma aula para quem dá uma aula. A gente sabe a dificuldade que é. Sim. Né? Então, o foco do geek justamente é esse. Ele é um prosumer. Né? Para quem conhece bem esse termo moderno, ele é um produtor-consumidor de conteúdo. Então, ao mesmo tempo que ele produz conteúdo para os seus parceiros, ele consome conteúdo desses parceiros e usa isso para retroalimentar. E a Rádio Geek surgiu como um canal para dar suporte e apoio a esses criadores de conteúdo, como é o caso, por exemplo, dos empreendedores compulsivos. Só que, se a gente pensar só no universo geek, a gente está restringindo a um determinado tipo de marca. Por isso que a Geek Conteúdo foi criada, para ela poder atender outras marcas com conteúdos específicos para elas, né? Inspirado, inclusive, em demandas específicas de parceiros. O Empreendedores Compulsivos é uma desses. Que eu preciso de um conteúdo específico, mas não é focado para o mercado geek. É focado para o mercado B2B, para o mercado mais de consultoria, para o mercado mais de empreendedorismo. Ok, então dá para se direcionar isso usando as mesmas técnicas que a gente usa na Rádio Geek, só que para outros produtos. Por exemplo, a gente é um coletivo, né? Os compulsivos são um coletivo, a gente tem uma marca própria, a gente tem produtos e tal, e a gente acaba chegando até você para nos ajudar a chegar no nosso público, seja a empresa que vai bancar o que a gente faz, seja o consumidor, empreendedor e tal. Então, com vocês, a gente tem um programa de rádio aqui, a gente está gravando esse podcast, a gente já rodou em vídeo o Brasil registrando coisas e tal. É muito natural para a gente a aproximação dos compulsivos com a Geek, né? Mas vamos voltando um pouquinho lá na provocação da pergunta anterior. Assim, como é que essas marcas grandes se apropriam do que vocês fazem para chegar até esses prosumidores? Você perguntou isso e também teve uma pergunta anterior que você me fez, foi a questão da relação dos eventos. E aí eu venho a responder isso porque foi uma experiência que eu tive dentro da Intel. Atuando dentro da Intel, eu vi muito investimento grande sendo feito por grandes marcas, não só Intel, como Lenovo, Samsung, Asus, entre outras grandes empresas, que investem muito em evento. Investem muito em ações de venda de produto. Só que o que eles estão vendendo? Eles estão vendendo caixinha. Eles colocam um stand grande, várias pessoas em volta e demonstram os seus produtos. Eles estão fazendo a mesma coisa que eles já fazem nos shoppings, nas lojas e nos produtos. O product placement deles está lindo. Só que qual é o diferencial que eles estão fazendo lá? Que experiência diferente que eles estão gerando pro cara. Exato. Então, a nossa proposta é justamente aproveitar os eventos, a presença das marcas, para gerar conteúdo para eles. Tá. Eles já estão lá, já estão investindo recurso, já estão colocando um monte de gente para produzir conteúdo, mas esse conteúdo não está indo para fora. Ele está ficando no evento. Entendi. Então eu gasto dinheiro e fico no evento. Entendi. Agora, quando você tem uma produtora de conteúdo junto com você, as pessoas que visitam podem deixar suas impressões. Os produtos que são apresentados podem ser criados na forma de produtos de experiência, por exemplo, desde um unboxing de produto ao vivo ou um teste ao vivo. A gente fez isso, inclusive, com a Intel, por exemplo, de testar velocidades de computadores diferentes para mostrar que ele era mais rápido ou não. O evento, ele é, na realidade, um motor de produção de conteúdo, que ele não é aproveitado. Entendi. E a nossa ideia como mídia e como produtora é aproveitar a presença dessas marcas nos eventos e gerar conteúdo para eles. Como a gente teve casos, por exemplo, de empresas que estavam no Rock in Rio, participando dentro do Rock in Rio, com vários conteúdos lá dentro, e a produção deles era, eu estou indo lá falar junto com um influenciador. Entendi. Mas peraí, junto com o influenciador a gente pode gerar um monte de conteúdo pro Instagram, um monte de conteúdo pro Facebook, um monte de conteúdo pro YouTube,
Isso pode sim, virar um podcast, pode virar um videocast. podcast e assim por diante. Tá. Né? Conta um case pra gente da rádio. Assim, eu conheço alguns, mas eu queria que o nosso ouvinte entendesse um pouquinho. Pode ser participação em feira, pode ser produção de uma determinada solução para uma empresa. Compartilhe um pouquinho com a gente algum case da rádio. A rádio em si, ela tem um case, eu vou dar um exemplo muito interessante, que foi uma participação que a gente teve na Brasil Game Show no ano passado. Tá. No ano passado, a BGS abriu, como todos os anos, eu agradeço muito, inclusive, aos organizadores do evento, e outros eventos também fazem a mesma coisa, abriu pra gente um espaço pra rádio estar lá dedicada a produzir conteúdo para o evento. Tá. Então, o próprio evento, divulgando e criando todos os conteúdos dele, abre espaço pra rádio estar lá dentro falando do próprio evento. Entendi. Por quê? Porque é uma mídia parceira, mostrando um insight diferente, olhando pro evento de uma forma por dentro, Tá bom. né, mostrando o potencial dele. E, ao mesmo tempo, ele abriu pra gente, a BGS, para que a gente pudesse falar de todos os parceiros. Então, a gente teve outras empresas parceiras, como universidades, como empresas de tecnologia, que estavam com a gente no evento e a gente foi falando deles no evento. Entendi. A gente mostrou a experiência deles lá, a gente mostrou a experiência dos alunos ou dos consumidores que passavam no stand para ver isso. Que é outra coisa, né? Quando você tem uma equipe sua produzindo conteúdo, é você falando de você mesmo. Agora, quando você tem uma empresa de mídia produzindo conteúdo junto com você, você tem uma visão um pouco mais ampla e um pouco diferenciada daquilo que é feito. Entendi. Esse é um caso específico que eu gosto de comentar da Rádio Geek. Tá bom. E da produtora? Você tem algum? Da produtora já temos alguns. A produtora começou no final do ano passado. Tá. Né? Um case interessante foi um product placement. A Nissin desafiou a gente a fazer uma proposta diferenciada de produção de conteúdo para eles. Né? Eles estavam acostumados muito a colocar pessoas com camiseta distribuindo Cup Noodles na entrada das universidades. Tá. A gente fez um projeto para eles que foi um ônibus escape room com produção de conteúdo. Então o ônibus rodava as universidades, chegava na universidade, fazia um desafio, os alunos entravam nesse desafio. Quem ganhasse, ganhava Cup Noodles. Quem perdesse, ganhava Cup Noodles. Né? E todo mundo gerava conteúdo de vídeo dizendo o que tinham achado do desafio. E isso também virava conteúdo digital para eles. Então esse foi um case que a gente gostou muito de trabalhar no ano passado, para mostrar o potencial dessa produção de conteúdo em loco com produtos. E de fato você consegue gerar uma experiência que a distribuição pura e simples do produto nunca vai dar. Porque você distribuir o produto faz parte de um processo, né? É um brinde. Agora, qual que é o storytelling por trás disso? Qual que é a experiência que você vai ter? Qual que é o desafio que você vai ter? E traz muito mais autenticidade, né? O próprio público, o próprio consumidor participando e gerando. Eu tenho as universidades até hoje me pedindo para fazer ação semelhante com outros produtos, com outras marcas. Isso é muito interessante. Muito legal. Então vamos lá. Assim, o consumidor percebe isso claramente. Na universidade, sabe que os seus alunos gostaram, interagiram, usaram. Né? Quão difícil é você vender essa história para quem assina o cheque? Então, a maior dificuldade disso, quando você pensa no caso, por exemplo, da Rádio Geek, é porque a pessoa ela associa o nome rádio a número. Tá. E esse é o grande diferencial. Quando você tem uma rádio tradicional ou uma TV tradicional, você tem um Ibope. Então, segundo o Ibope, eu atinjo 5 milhões de pessoas. Numa rádio digital, eu não atinjo 5 milhões de pessoas, porque a minha medição não é por Ibope, a minha medição é real, é por número de pessoas associadas, plugadas na internet. Então depende da ação de marketing, depende da estratégia que você adotou. Entendi. Então se a sua empresa tem, por exemplo, uma estratégia de marketing muito forte, é que nem a gente fez um vídeo para a Intel, que eles postaram no site. O vídeo no site da Intel teve 300 mil visualizações, o que normalmente teria 150 mil no tradicional. Tá bom. Então a gente conseguiu desenvolver um vídeo que teve um alcance muito maior dentro do processo tradicional deles. Agora, se a marca quer só alcance e não planejou o seu digital, aí eu entrego metade do processo. Entendi. Por isso que entra a Geek Conteúdo. A Geek Conteúdo vamos fazer a sua produção de conteúdo, mas a gente também tem que fazer uma ação de marketing casada para poder fazer as pessoas encontrarem você. Claro. Que esse é o grande problema hoje das pessoas. Elas acham que fazer o conteúdo orgânico, ele vai ter reação. Entendi. E ele vai ter, mas ao longo prazo. Se você faz um conteúdo planejado de investimento, você consegue atingir um número muito maior de pessoas em um número muito menor de tempo.
Perfeito. Né? E é essa grande diferencial que a gente tem oferecido, que é a produção de conteúdo de um lado e todo o marketing digital do outro, para casar juntos. Vou sair da rádio, vou sair da produtora. Sobra tempo para ser professor ainda? Atualmente, não. Há 2 anos atrás eu adorava trabalhar, fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu trabalhava eu era consultor em algumas empresas, ao mesmo tempo eu trabalhava com a empresa e ia para casa feliz e contente para descansar. A minha filha nasceu há 2 anos atrás, a Laurinha. Então agora uma parte do meu tempo tá lá, então não tem tempo. Então, Profissão pai. Profissão pai. E aí Demanda bastante. Tá. Mas eu sinto saudade do tablado. Eu sou viciado. Eu adoro falar. Mas palestra você ainda faz de vez em quando? Sempre quando aparece a oportunidade, sim. Né? Eu até brinco que teve aluno meu que... Eu tenho um aluno há 8 anos que eu dei uma aula pra ele. Ele falou, olha, professor, me lembrei de você hoje. Porque começaram a vender o celular com tela dobrável. Sim. E eu falava disso há 8 anos atrás. Falando, vai ter celular com tela dobrável. O pessoal fala, tá louco, não vai acontecer nada. Tá vendendo agora, então. Isso aí. É engraçado, né? Essa história do bichinho que te pica e você quer... Você precisa do palco, seja na aula, seja na palestra, seja... E aqui a gente está num palco digital, né? Não deixa de ser um palco, não deixa de ser um momento de exposição. Tá bom, é um ambiente controlado, é um ambiente protegido, né? O ar-condicionado tá bom. Mas não deixa de ser um palco. Você já chegou a ter surpresas de parceiros que vêm para cá, em algum momento um gerente de marketing precisa falar, um cara de operação precisa falar, e o cara se transforma na frente do microfone, surta para bem ou para mal? A gente já teve relações desse tipo, sempre no sentido da pessoa travar. Tá. Né? Porque uma coisa é vocês sabem disso, que é a mesma relação do palco, né? Uma coisa é você dar aula, a outra coisa é você dar aula show, a outra coisa é você dar aula online. São públicos diferentes, maneiras diferentes de trabalhar, e você trava um outro. Né? Eu sou muito acostumado com aula de cursinho, então eu trabalhava muito olhando pro aluno e vendo se eles reagiam. Fazia uma piada e esperava eles darem risada. Entendi. Se eles não riam, eu falava, opa, o termômetro não tá bom, vamos mudar a piada. Legal. Né? Agora, aqui acontece isso, você não tem essa relação, eu tô olhando pra uma câmera. Então se eu não tô olhando lá e entendendo que tem uma pessoa do outro lado, eu não consigo, às vezes o meu tico e o teco não fazem esse trabalho. Tá bom. Né? Então eu começo a falar de formas diferentes, eu começo a agir de formas diferentes. Então a gente já teve algumas situações engraçadas. Agora, na Geek Conteúdo, tem situações, por exemplo, no estúdio de vídeo, em que a gente tem que dar vinho ou cerveja pra pessoa pra ela se soltar. Senão ela não entra, ela fica travada, ela não fala. Eu nunca ganhei vinho, cerveja aqui, você já ganhou? É que você sempre é destravado, você é muito solto. Pelo menos pra comemorar, né? Entendeu? A gente tem um programa específico de vinho que... Eu sei. Então. Sempre pego, mas nunca pego a rebarba desse programa. Hein? Passa rápido o tempo, né? Passa rápido, a gente tem que dar um encaminhamento aqui. Antes da gente encaminhar para o final, eu queria que você deixasse seus contatos. Como é que a gente te acha? Como é que as pessoas falam contigo? Como é que funciona isso? Não, é muito fácil. É geekconteúdo.com.br e radiogeekbr.com.br. E dali eles chegam no Juliano. Né, os dois. Ou procurar Juliano Alves, ou Juliano Barbosa Alves no LinkedIn. O pessoal vai me encontrar. Maravilha. Não tem pegadinha. J-U-L-I-A-N-O. Não. É tudo normal. J-U... Não é Juliano. É Juliano. J-U mesmo. Raiz, né? Juliano Raiz. O problema é que tem muito homônimo, né? Já que é um nome comum. Então você acaba encontrando algumas pessoas, mas... É só você olhar lá o mais bonito que você já exclui. Exatamente. É o cara de barba e óculos, muito parecido com o Saad, pronto, né? Tá, eu vou deixar uma pergunta aqui pra você responder pra gente, que é uma provocação. Pô, vocês estão construindo uma história bacana pra caramba aqui com a Geek. Seja a produtora, seja a rádio. Que futuro você espera, que futuro você está enxergando pro que vocês estão construindo aqui? Em tempos, inclusive a gente agora espero que quem esteja escutando esse podcast no futuro, a gente já tenha resolvido o problema do corona, né? Mas o corona é um bom exemplo de que nem tudo você pode fazer no presencial, né? Principalmente no mundo digital hoje, nem todas as reuniões têm que ser presenciais, nem todos os encontros com os clientes têm que ser presenciais. A nossa intenção futura é que a gente consiga apoiar e descomplicar a comunicação, tanto pela Rádio Geek quanto pela Geek Conteúdo, das empresas. Ao mesmo tempo que a gente também seja um espaço aberto e acolhedor
para novos produtores de conteúdo, como Empreendedores Compulsivos e como outras empresas. Que a gente gosta disso. A gente gosta de pessoas que querem vender não um produto ou um serviço, mas eles querem vender a paixão deles. Entendi. Porque o geek é isso. Ele quer mostrar para as pessoas que aquilo que ele gosta é bom e que as pessoas têm que viver disso. Entendi. Né? E a nossa ideia é essa. Por isso que o nosso lema é apaixonados pelo que fazem. Sim, Né? sim. Que inclusive é muito bom. É muito bom. É incontestável. Você ouve e você entende. Né? Ok. Caminhando para o final, eu preciso agradecer. Primeiro que eu não sabia que você era antropólogo, descobri aqui. A gente se conhece há um bom tempo. Agradecer a sua presença, porque apesar de sócio, você não fica aqui todos os dias. Então você veio de fato aqui para ser entrevistado. Obrigado por ter vindo. Obrigado por compartilhar com a gente essa visão que vocês têm. Essa questão incansável de sempre buscar o novo e buscar novas formas e tal, porque eu acho que isso é um motor importante pra caramba para qualquer negócio, né? E obrigado a você que está ouvindo a gente, que a gente está chegando no final desse episódio aqui, cara. Esse episódio foi muito bacana. A gente conversou com o Juliano Alves, que é sócio fundador da Rádio Geek, da Geek Conteúdo, antropólogo, gente finíssima, bom de papo. E a gente vai fechar esse episódio deixando o Luiz Felipe Pátio encerrar, que é um cara que está aí olhando para mim, um cara de quem quer encerrar o episódio. Vai lá, Luiz. Primeiro eu queria agradecer também o Juliano pelo bate-papo, agradecer por emprestar a casa pra gente, por nos ensinar pra caramba, que a gente aprende muita coisa. Todo dia. E é isso, esse é o final desse episódio. Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por nos assistir. Nós somos os Empreendedores Compulsivos, essa é a nossa primeira temporada que se chama... Muito prazer, somos os Compulsivos. Obrigado e até a próxima. Até! E que venham mais. Com certeza.